São várias perguntas, a gente tem peças em vários formatos, tem o formato triangular equilátero, o formato quadrado, tem o formato hexágono, tem o formato pentágono. Então, são todas essas peças e o principal é o pentágono, e o objetivo é como ladrilhar o plano, como cobrir o plano com figuras geométricas planas. No caso aqui, esses polígonos. Então, por exemplo, como que a gente vai cobrir se eu usar só? É possível cobrir o plano com pecinhas triangulares? É possível cobrir o plano com pecinhas quadradas? É possível cobrir todo o plano sem falhas, com pecinhas hexagonais, pentagonais, ou com peças hexagonais? Então é dado esse problema. Aí o visitante vai ter alguma dificuldade com alguma dessas peças. E depois você vai abrindo. E se a gente for utilizar duas peças, é possível cobrir todo o plano com essas peças, como que elas devem ser justapostas, e é possível estar fazendo isso. Então esse aqui é um tipo de um jogo, até às vezes um quebra-cabeça mesmo, onde coloca em discussão a questão de ladrilhar o plano com figuras geométricas planas, sejam elas regulares ou não. Nós temos aqui também figuras que são irregulares. Nós temos todos aqui os tipos, alguns tipos, na verdade, não são todos, tem figuras também irregulares. Então, colocar em questão esse problema de ladrilhar o plano com pedaços, com figuras geométricas planas. No caso, as mais conhecidas são os polígonos. Então, com esse problema, já dá para identificar que nem sempre que tem algumas restrições que devem ser colocadas para você estar fazendo esse ladrilhamento. E esse material ele tende a colocar esse questionamento. Ok? Bom, na mesma linha de observar sempre o objeto matemático com muito mais cuidado, a gente tem aqui o quarto de Hermes. O que é o quarto de Hermes? Ele é um quarto em que, quando se observa dentro desse quarto, vamos tentar observar dentro do buraco acho que aqui não vai dar, vamos ver. Então, ao observar dentro do buraco da casinha, você tem aqui uma boneca, né? E tem do outro lado, você tem outra boneca. Então, pelo que dá a observar, né, dentro desse quarto, né, você tem aqui a boneca, e quando você olha para o outro lado, você tem outra boneca. Observa que a boneca do lado esquerdo, ela dá a impressão de ser maior do que a boneca do lado direito, né? Mas na verdade, as duas bonecas são do mesmo tamanho. Ao observar as duas bonecas, elas são bonecas do mesmo tamanho. Então, o que eu tenho? Quer dizer, o que está acontecendo dentro desse quarto, que a gente chama quarto de Hermes? Quando a gente observa dentro desse quarto, pela porta lateral, então dá para observar que esse quarto é torto, quer dizer, ele tem uma forma que segue uma perspectiva, e essa perspectiva, ao você olhar pelo buraco, esse buraco seria o ponto inicial da perspectiva. E quando você olha por esse buraco, você tem a imagem que está mais perto, você não percebe que a imagem está mais perto. E aí isso cria essa ilusão de ótica de que as bonecas são de tamanhos diferentes. Essa peça ela tem o objetivo de também lembrar essa coisa da observação. Quer dizer, quando a gente está trabalhando com matemática, você não pode
trabalhar com o que você observa. A matemática é feita, ela é formal, baseada no método dedutivo. Então, tudo que você faz tem que ser demonstrado, não depende de observação para você tirar a conclusão. Então, dois objetos, para você dizer que um objeto é maior que o outro na matemática, isso é através de uma demonstração. E aqui a gente verifica o que uma observação pode levar que uma observação pode levar a erros, né? E na matemática você não tem erros, porque você não tem essa base de observação. Seguindo das peças aqui do museu, você tem aqui 3 jogos que são generalizações do jogo da velha, né? O jogo da velha todo mundo conhece, né? É formado, você tem um quadradinho 3x3, e o jogo da velha é você fazer as trincas em cima desse quadradinho. O que foi feito aqui? Foi feito 3 tipos de generalização desse jogo da velha. Então, começando por esse aqui, o que a gente faz? Pega esse quadradinho 3x3 e coloca ele em 3 níveis. Bom, e agora, em vez de você fazer só a trinca aqui, né, nessas direções de um quadradinho, você pode fazer as trincas estendido para as 3 dimensões. Então você pode fazer a trinca para baixo, você pode fazer a trinca na diagonal, nessa diagonal, e pode fazer também a trinca normal em cima, a trinca normal embaixo, pode fazer a trinca também nessa diagonal. Então aqui abre muito o espectro de possibilidades de você fazer trinca, de poder fazer trinca nesse jogo, né? Então é um jogo da velha 3D e da mesma maneira tem esse jogo da velha 3D também para fazer trinca em 3 dimensões, né? É bem semelhante àquele ali em termos de fazer as trincas, né? Você faz assim, você pode fazer assim, você pode fazer nessa diagonal, pode fazer na diagonal interna, né? Tem outras possibilidades. O que diferencia esse jogo da velha 3D desse jogo da velha é que aquele, para poder colocar a segunda peça, eu preciso ter colocado a primeira. Enquanto que nesse jogo da velha, eu posso colocar livremente a peça em qualquer posição. Aqui é mais restrito o movimento das peças. E fechando essa linha dos jogos, esse jogo da velha é o jogo da velha chinês, e ele tem aqui esses círculos, e o objetivo também é fazer, agora não fazer trinca, mas fazer uma quadra, né? E aí você vai fazer uma quadra jogando as pecinhas, como você joga no jogo da velha. Você pode fazer trinca, e a pessoa vai jogando e vai tentar até conseguir fazer uma trinca. Essa trinca pode ocorrer, trinca não, quadra, né? Você pode fazer quadra. Então no caso aqui, você tem uma quadra aqui. Você pode fazer uma quadra na horizontal, uma quadra na vertical, ou uma quadra na diagonal, em qualquer momento. Aqui também observe que tem a limitação de que para você poder colocar a peça na segunda posição, você precisa ter colocado na primeira posição. Então isso restringe o jogo. E também ele é diferente do jogo da velha 3D, porque ele tem, você faz aqui quadra, né? E ele tem essas, são mais, né? Você tem aqui 7 casas ao invés de ter somente as 3 casas possíveis. Então aqui há um outro tipo de estratégia a ser considerada. Nessa peça aqui, a gente tem o contador binário. Bom, o que é o contador binário? É o contador que associa cada número do sistema que está escrito no sistema decimal, que usa os algarismos de 0 a 9. No sistema binário, você usa os algarismos de 0 a 1. Então, ele é um contador binário porque ele usa só 2 algarismos. E funciona como um contador comum. A única diferença é que os símbolos utilizados para a representação do número são os 2 símbolos binários 0 e 1. Então eu posso considerar aqui, por exemplo, eu vou começar contando, aqui dá 1, né? Depois vem o 2, então o 2
No sistema binário, ele é representado por 1 e 0. Aí eu continuo aqui o 3, que é representado por 1 e 1, o 4, que é representado por 1 e 0, 0, o 5, que é representado por 1 e 0, 1, o 6, que é representado por 1 e 0, e assim por diante. E é interessante notar que a representação, assim como a decimal, a binária, ela tem uma característica. No caso do binário, para você saber que número que ele está representando, basta você olhar a posição dele. Então aqui é sempre posição de valor 1, aqui é sempre a posição de valor 2, e aqui é sempre a posição de valor 4. Então, como eu tenho 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui, então eu tenho 1, 4, 1, 2, que dá 6. Por isso que essa representação é do 6. No caso do sistema decimal, a posição de cada um vai estar valendo 10. Né? Você tem aqui valendo 1, você tem depois valendo 10, depois 100, depois 1000, e aqui são as potências de 2. Sistema binário, que é o sistema de 2 algarismos, você tem as potências de 2 que dão o valor para o número. E tem o sistema decimal, que é de 10 algarismos, onde você tem as posições definidas por 0 por 1, depois 10, 10 ao quadrado, 10 ao terceiro.